Olá pessoal, tudo bem? Muito bom dia! A gente vai continuar falando hoje sobre a Europa. Hoje a gente vai falar do clima e da vegetação. Então, antes é importante a gente falar qual a escala que a gente está utilizando. Então, essa classificação climática, ela é das médias, né, de um clima mais geral. Então, diferente se a gente for estudar a localidade, né? Então, cada local possui outros tipos de influência, né, e fatores que vai ser somada aí ao clima mais geral, né? Mas a gente está trabalhando com a classificação geral. Então, qual a classificação do clima e da vegetação predominante, né, no continente europeu, e aí dividido entre regiões, que a gente vai ver. Bem, antes eu quero falar, né, relembrar um pouco aí da localização da Europa. Então, a Europa ela está banhada, né, pelo Oceano Atlântico. Ela possui aí alguns mares principais, então o Mar do Norte, que é o norte da Europa, o Mar Mediterrâneo ao sul, importantíssimo, né, já falei aí, que liga, né, faz a ligação entre três continentes, então entre o continente europeu, africano e o asiático, o Mar Negro, que faz a ligação aí, né, entre o continente da Europa e a Ásia, e o Mar Cáspio também aí entre a Europa e a Ásia. Tá bom? Então, os principais aí, né, que a gente vai utilizar para a aula de hoje: o Mar Mediterrâneo, o Mar Negro e o Mar Cáspio. Bem, quais são então os tipos de clima existente na Europa, né? Quais os climas predominantes em cada região? Bem, primeiramente nós temos o clima mediterrâneo, né, que está aí representado pela cor rosa, ao sul da Europa, e tem esse nome por quê? Porque sofre a influência direta, né, do Mar Mediterrâneo, né, e entre aqui a Europa, a Ásia e a África. Nós temos o clima temperado, né, que é o clima predominante na maior parte da Europa. Então, se a gente tivesse que resumir qual o tipo de clima que existe na Europa, seria o clima temperado, né, porque existe aqui na maior parte desse continente. O clima semiárido, que fica aqui no leste europeu, nessa cor laranja. O clima frio, aqui ao norte da Europa, em roxo, representado pela cor roxo. O clima polar, aqui em marrom mais escuro, que aí sofre a influência direta, né, do Ártico, do Oceano Glacial Ártico. Então são temperaturas, né, bem baixas, frios, é um frio bastante rigoroso. E tem também o frio de altitude, né, que a gente não está aqui nesse mapa, mas eu trouxe aqui a identificação, né, a localização, desculpa, onde fica cada um. Então aqui nós temos os Alpes, entre a Itália, a Suécia e a Áustria. Então, qual é a relação existente, né, entre a temperatura e a altitude? Quanto maior a altitude, quanto mais alto, mais baixas são as temperaturas. Então, isso aí acontece aqui nos Alpes, aqui no Cáucaso e nos Montes Urais, aqui que cortou no mapa, né, mas eu coloquei aqui a localização para vocês. Então, aqui nesses três pontos principais, né, então vai ter aí a influência da altitude. Então, as temperaturas vão ser mais baixas. Então, por mais que tenha aqui, né, um clima temperado, nessa área que tem uma altitude maior, o clima vai ser mais frio. Aqui é a mesma coisa, né? Por mais que tenha aí tanto o clima semiárido quanto o clima temperado, a altitude vai influenciar aqui nessa localidade. E os Montes Urais também a mesma coisa, né? Então, quanto maior a relação existente, né, entre a altitude e a temperatura é que quanto maior a altitude, quanto mais alto, mais baixas serão as temperaturas, tá bom? Mais frio vai ser. Bem, então aqui, né, os Alpes, o Cáucaso e os Montes Urais, tá bom? Bem, quais são os tipos de vegetação? Né? Então, nós temos a tundra aqui em laranja, né? Em uma cor aqui mais laranja. Então, nós temos aqui ao norte, né, do continente europeu. Nós temos a floresta de coníferas, né, ou mais conhecida como taiga, aqui em verde claro, representado ao verde claro, também ao norte da Europa. A floresta temperada, aqui em amarelo, que é a maior parte, né, da vegetação da Europa. A vegetação mediterrânea, ao sul da Europa, aqui em rosa. As estepes, né, tanto aqui representado em laranja, quanto as estepes semiárido, em cinza. E a vegetação de altitude, né, que acompanha aqueles pontos
com elevada altitude, né, que aí vai ter uma vegetação diferenciada. Então, nesses 3 pontos aqui que eu coloquei no mapa passado. E aí, né, é importante a gente falar da relação existente entre o clima e a vegetação, né? Vocês já devem ter notado, né, no estudo de outros continentes, enfim, né, em outras aulas, que existe uma forte relação entre o clima e a vegetação. Então, vocês podem verificar aqui, ó, que acompanha, né? Então, o clima mediterrâneo vai ter uma vegetação mediterrânea, ó. É quase, né, o mesmo território. Por quê? Porque existe uma relação direta. Então, o clima vai predominar, né, vai ser o fator aí mais predominante para o tipo de formação existente naquele local. Então, qual a vegetação que vai se formar vai depender fortemente do clima. Então, existe sim uma relação, né, uma forte relação entre o clima e a vegetação. Tá? O clima que vai comandar aí qual vai ser a vegetação existente naquele local. Então, ó, pode ver aí que acompanha. O clima aí temperado, né, que é o clima o clima que mais predomina aí na Europa, né, aqui nessa cor aqui de burro quando foge, né, nesse marronzinho mais claro. E qual vai ser a vegetação, né, que vai acompanhar esse clima? Vai ser da floresta temperada aqui em amarelo. Então, ó, a maior parte da vegetação existente na Europa é a floresta temperada. Por quê? Porque o clima predominante na Europa é do tipo temperado. Tá bom? Ó, semiárido, a mesma coisa, frio, polar. Então, a vegetação sempre acompanha o clima, tá? Existe essa relação. Bem, quais são os tipos de vegetação, né, de acordo com as folhas? Então, aqui a gente falou, né, da floresta temperada, né, que é o tipo de vegetação predominante na Europa. E ela é do tipo caducifólia. O que significa, ou então é chamada também de caduca, né? Caducifólia é quando ela perde as folhas no outono e no inverno. Então, esse tipo de vegetação, ele perde as suas folhas, né, para preservar a umidade, né, no seu interior, no outono e no inverno. Por isso que recebe esse nome. E esse tipo de classificação, né, esse tipo de vegetação, a vegetação recebe várias classificações, mas esse tipo de classificação tem um critério, né, que é de acordo com as folhas. Então, existem outros critérios para classificar a vegetação. Lembra que eu falei lá no início das aulas, ainda presencial, acho que foi a primeira, segunda aula, que eu falei qual o critério, né, que a gente utiliza para cada análise que a gente faz, né, a gente utiliza 1, 2 ou mais critérios, os critérios têm que ser bem definidos. Nesse tipo de classificação, o critério utilizado são a análise das folhas. Então, aqui as caducifólias são as que perdem as suas folhas, né, em determinadas épocas do ano. Então, quando o clima está muito seco, né, e muito frio, ela perde as suas folhas para guardar a umidade no seu interior. E depois, né, vai nascendo novamente essas folhas. Então, num período do ano, ela perde as folhas, depois nasce de novo. E o que são as perennifólias, né, que são aí ao contrário dessas caducifólias? Perene, né, vem de perene, rios, lembra rios perenes também, né? O que são os rios perenes? São aqueles rios que duram o ano todo, né? Diferente aí dos rios intermitentes, que eles duram dependendo aí da estação do ano. Então, nas estações secas, nas estações de estiagem, os rios deixam de existir, secam totalmente, e aí depois nas épocas de cheia ele começa a chover, né, volta a chover, e ele se forma novamente. Então, aí, né, a mesma coisa. Então, perene, né, lembra dos perennifólias, lembra aí, né, essa palavra, que as flores, as plantas e as árvores ficam com as folhas durante todos os anos, né? Então, durante todas as estações, durante todo o ano, esse tipo de vegetação não perde as folhas. Latifoliadas, né? Então, vai depender aí agora não é só se essa classificação não é feita só se cai ou não a folha, né? É o tipo do comportamento da folha. Então, entre esses dois, caducifólias e perennifólias, é essa a diferença. Uns perdem a folha, né, em determinada época do ano, e as outras permanecem, e o outro tipo permanece com as folhas durante o ano todo. E as latifoliadas são em relação ao tamanho e à forma das folhas. Então, as latifoliadas são folhas grandes, né, são folhas bastante largas,
e compridas, e do tipo da floresta amazônica, por exemplo, são em áreas, né, que tem bastante umidade, e as aciculifoliadas são folhas mais finas, né, compridas e mais finas. Então é uma outra diferença aí. Então as latifoliadas, né, do tamanho maior, mais grande, e as acicufoliadas, né, esse nome aí grande, são as folhas bem mais fininhas. Então elas são finas e pontiagudas. E aí acontece em baixas temperaturas. E com relação à vegetação, então eu trouxe aqui algumas fotos, né, para tentar exemplificar para vocês. Então o tipo tundra, né, que acontece aí aqui em laranjinha claro ao norte, né, então recebe aí a influência do clima polar. Então eu trouxe aí uma paisagem, né, para vocês verem mais ou menos como que é essa vegetação. Então sofre influência direta do clima polar, do Oceano Glacial Ártico, né. A vegetação de taiga, né, que é essa vegetação em formato de cone. Ó, tá vendo? Então elas são bem compridas e tem esse formato de cone. E aí a taiga, né, ela acontece nas florestas de coníferas, né? Por quê? Porque tem essa formação em cone. E aí acontece aqui ao norte, né, do continente europeu. A floresta temperada, que é aquela que perde as suas folhas, né, tanto no outono quanto no inverno, e aí depois ela começa, né, a nascer de novo. Então, para se proteger, para guardar essa umidade durante esse período aí mais rigoroso, ela perde as suas folhas, guarda a umidade no seu interior, e aí depois nas outras estações volta a nascer as folhas. Então esse é o tipo de paisagem, né, que a gente vai encontrar em quase toda a Europa, né, o tipo de floresta temperada. As estepes, né, que aí é um clima, né, de plantas mais rasteiras, ela também é chamada de pradarias, né, na América do Norte, de pampas na América do Sul. Então tem essas folhas aí um pouco mais rasteiras, né, não tem florestas altas, densas. E tem também a de por altitude, né, que aí o que recebe a vegetação de altitude, né, com o clima aí dos montes, que recebe essa relação entre a temperatura e a altitude, que aí vai depender, né, da tundra e da taiga, vai depender da estação do ano. Então a maior parte, né, fica aí nessa vegetação, nessa paisagem de tundras, e a menor parte, aí cerca de 2 meses, né, vai ficar com essa vegetação do tipo taiga. Tá bom? Então no inverno, né, e nos climas aí mais de inverno, que dura mais tempo, né, nessas regiões aí mais próximo à região polar, e a taiga, então vai variar. Tá bom? Então eu coloquei aí para vocês, né, umas informações a mais aí na leitura que vocês vão realizar. Depois vocês vão fazer o exercício no formulário, então continua a mesma coisa, né? Vocês coloquem, acessem o Classroom com a senha de vocês, e aí depois preenchem no próprio formulário e cliquem em enviar. Por enquanto está sendo assim, eu não estou pondo a tarefa diretamente, né, no Classroom, para vocês responderem diretamente lá, porque ainda tem gente que está acessando, né? A gente está fazendo uma transição. Mas eu já estou colocando lá dentro do ambiente. Não estou criando a atividade lá, mas eu estou colocando todos os links dentro do Classroom. Tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, tanto da matéria quanto do acesso ao Classroom, mande aí para mim. Tá bom, gente? Então, até a próxima e mandem as dúvidas.